o que é tráfego pago e como ele vai multiplicar os resultados, principalmente se você tem uma empresa local. Hoje eu estou aqui com o Lucas Mack. Muito obrigada, Lucas, por ter topado participar. Realmente é uma honra. Eu tive a honra de trabalhar com o Lucas, então realmente eu sei que ele é um excelente profissional, né? Ele tem muito cuidado com os clientes e traz muito resultado para os clientes dele. E ele é especialista em tráfego pago para negócio local. Vou deixar ele se apresentar também. Show. Valeu, falar, Ana. Valeu, Ana, pelo convite. É um prazer estar falando contigo. Bom, sou o Lucas, como você disse, tenho uma agência, né, a Mack Performance Digital, que é uma agência voltada para tráfego pago, principalmente tráfego para negócio físico, né, negócio local. Então, vamos bater um papo aí sobre isso hoje e aprofundar um pouco mais dentro desse segmento aí, desse mercado e desse oceano de informações, né? Beleza, perfeito. Obrigada, Lucas, mais uma vez por estar participando. E você com certeza vai sair desse podcast sabendo o que é tráfego e entendendo um pouco de quais são as principais estratégias que você pode aplicar no seu negócio. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para o Lucas, para ele explicar para nós, Lucas, em um conceito prático assim, o que seria o tráfego pago e como que ele pode ser aplicado para um negócio local? Boa, eu vejo que o tráfego ele é uma grande e excelente ferramenta, né, para a gente ter dentro do nosso negócio, para conseguir ter uma escalada de clientes, de faturamento, de vendas, né? Então, hoje, dentro da minha percepção, da minha ótica, né, eu vejo o tráfego como um meio de campo para a gente conseguir adquirir o resultado, né? Claro, dentro de um contexto mais técnico, né, a gente vai lá para aquela definição, né, de geração de dados, análise de dados, otimização de dados, né? Isso é um contexto que eu vejo mais técnico, né, e para a gente que trabalha na área é mais comum a gente, né, enxergar ele dessa forma. Mas eu vejo que pro cliente final, olhando, né, como negócio mesmo, é um canal de aquisição de clientes, né? Então eu enxergo o tráfego como um meio de campo para a gente alcançar um objetivo. Sempre trago isso hoje dentro das reuniões quando eu faço com possíveis novos clientes, com clientes que a gente já tem hoje dentro da agência, né? A gente sempre traz essa visão. Tráfego é um meio de campo para um objetivo, né? Não é o objetivo, o tráfego, né? Sempre quando você fala com um possível cliente ou com um cliente que já está dentro da tua agência, ele não quer necessariamente o tráfego, né? Ele quer o resultado que você pode obter através dele. Então eu busco sempre trazer essa visão de tráfego como uma ferramenta para alcançar um objetivo, sabe? E para o negócio local eu vejo que a gente está acostumado, né, dentro do mundo digital, sempre tem tráfego, né, em infoproduto, em loja online, sempre vai ter, mas dentro do negócio local, às vezes as pessoas negligenciam um pouco, né, mas eu vejo que é uma baita ferramenta para a gente conseguir ter essa escalada de resultados, sabe, é muito, muito bacana, a gente tem vários cases legais e várias experiências muito positivas acerca disso daí. Legal, interessante. Isso que você trouxe é muito interessante, por quê? Porque eu geralmente costumo ver alguns empresários que eles acreditam que as coisas são separadas, né? O mundo online do mundo offline. Né? Então, se eu tenho um negócio local e aqui a minha avenida é muito movimentada, passa muitas pessoas, é suficiente. Não precisa de mais nada. Eu preciso de mais nada. Mas na verdade não. Hoje no marketing existe outra praça, né? Que a gente fala. Total. Que é a praça dentro do digital. Sim. E eu queria que você trouxesse um pouco também qual estrutura é a mais ideal, assim, e quais são, de formas práticas, as ações que fazem no digital para conseguir ter essa maior visibilidade, vendas e alcançar esse objetivo que você falou. Massa. Uma coisa assim que eu gosto muito de falar é sobre canal de aquisição, né? Como eu disse, o tráfego ele é uma ferramenta, ele é mais uma forma de você adquirir um cliente para o teu negócio. Então, como você falou, tem um mundo off, tem um mundo on, né? Então, quando você pensa no off, você vai ter panfleto, rádio, televisão, outdoor, uma diversidade de formas de estar divulgando o teu negócio. E online é a mesma coisa, né? E você vai ter o orgânico do seu Instagram, seu SEO de Google e tráfego como também uma baita frente ali, uma baita oportunidade. Então, eu vejo que às vezes o que falta é essa visão do conjunto, né? E não da coisa paralela, como você falou, né? Quando você contrata o tráfego, não é uma estrutura isolada de todo o resto, né? É uma estrutura que mais uma forma de captar dentro do teu negócio como um todo, né?
eu digo assim, que o tráfego, quando você tem ele dentro da tua empresa, ele não vai potencializar só o canal de venda tráfego. Ele acaba potencializando tudo, né? Então ele vai ter esse impacto no teu negócio como um todo. A gente tem várias experiências legais aqui no sentido de, às vezes o cliente começou a fazer tráfego conosco, deu 1 semana, 2 semanas, pessoas que já o conheciam acabam sendo impactadas pelos anúncios e vão lá e fazem a compra. Fazem o agendamento de uma consulta, né? Enfim, fazem a encomenda de um produto. Então, é um impacto que não é só via tráfego. Poxa, você tem várias pessoas que às vezes conhecem o seu negócio e precisam de um empurrãozinho final para comprar, e o tráfego ele tem esse poder, né, de fazer com que isso aconteça. E aí, trazendo dentro de um contexto de estratégia, né, assim, vamos pensar de uma forma mais prática, o que a gente sempre busca trazer dentro do trabalho que a gente executa para os nossos parceiros. 3 modelos de ação de tráfego, assim, né, pensando em campanhas online. O primeiro modelo é um modelo de construção de base, né, de construção de audiência, com foco ali em aumentar o reconhecimento da marca, né, da empresa da pessoa. Então, o objetivo é fazer com que mais pessoas conheçam o negócio, né, e saibam que aquilo ali existe, né, tenham um despertar inicial acerca daquilo que é vendido, daquilo que é ofertado, né, e a partir disso vai sendo criado um relacionamento com a empresa, né, então, poxa, apareceu um anúncio, a pessoa começou a seguir no Instagram, foi dado um primeiro passo ali, né, rumo a uma venda futura. Então, esse tipo de ação eu vejo que é essencial a gente ter, sempre estar aumentando a nossa base de engajamento, o volume de pessoas que conhecem o nosso negócio, né? E é um trabalho que também gera muito resultado em vendas mesmo, né? Como eu falei, às vezes a pessoa precisa de um empurrãozinho, você aparece ali na hora certa, ela vai até o teu negócio, ela vai até a tua loja. A gente sabe que o tráfego não vai gerar resultado só também, às vezes via WhatsApp, via uma compra direto no site. A pessoa vê um anúncio, ela vai até a tua empresa, então tem esse movimento, né? E as campanhas com foco em marca, eu vejo que elas têm um potencial grande de fazer com que esse resultado chegue para nós, né? Além de gerar resultado financeiro, gerar esse resultado de posicionamento mesmo, né? Depois disso, né, dessa campanha inicial, que eu vejo que todo negócio tem que ter, a gente pensa nas campanhas de aquisição de clientes mesmo, né, com foco em venda ali. Então, traz a pessoa para dentro do seu canal principal de atendimento, seja WhatsApp, seja ligação, seja pelo seu site, enfim. Trazer essa pessoa para perto, né, hoje dentro do mundo do negócio local, acho que talvez 90% das vezes é via WhatsApp, né, que acontece esse contato. Então, receber essa pessoa, né, no WhatsApp, fazer ali um atendimento, fazer um agendamento de uma consulta, fazer uma venda, apresentar um produto, enfim. Então esse é um segundo modelo, né, mais focado ali na atração mesmo de vendas diretas. E o terceiro modelo, que eu vejo que é essencial a gente ter, é um modelo de remarketing, né, que a gente vai falar. Então o objetivo é reimpactar todas essas pessoas que já tiveram algum tipo de contato com a tua empresa. Seja pela primeira campanha que a gente falou, que é uma campanha de distribuição, de conteúdo, né, com foco em marca, seja pela campanha de vendas mesmo. Então, a pessoa teve um certo impacto, um certo conhecimento acerca do seu negócio, a gente manter essa chama acesa, vamos dizer assim, né? Então, através dessas ações de remarketing, tá disparando, às vezes, ofertas diferentes, né, fazendo ações especiais para pessoas que já tiveram um primeiro contato com o teu negócio. Então eu vejo que isso é bem importante, ter esses 3 formatos de ação ali aplicados. Por experiência prática, a gente vê que, poxa, quando a gente consegue ter essas 3 ações rodando ali em sintonia, né, com excelência, a gente tem um resultado bem bacana, sabe? Então eu vejo que isso aí é bem importante quando a gente fala de negócio físico, sabe? Tem que pensar sempre nesses 3 formatos. Né? Então, legal, isso é bem legal, bacana. Isso é bem interessante que você trouxe, Lucas, porque muitas vezes a pessoa ela vai fazer tráfego e ela acha que é simplesmente apertar o botão turbinar, ou até mesmo quando já está um pouco mais evoluído, vai pro gerenciador e faz uma campanha pro WhatsApp e muitas vezes não tem a conversão esperada. Mas vem exatamente por esses pontos que você trouxe. Muitas vezes a marca ainda não é conhecida por aquela pessoa, ou às vezes ela ainda não teve uma oferta específica para ela, para chamar atenção. Então esse funil que você trouxe, ele é um funil, no meu ponto de vista, simples, mas ele é muito eficiente. Né? E eu acho que no tráfego é isso, a gente não precisa inventar estratégias mirabolantes, a gente precisa fazer o básico muito bem feito. Né? E até a nível de campanha mesmo, só para ficar um pouco mais prático,
Seria uma campanha de reconhecimento, né? Onde a gente faz vídeos. Pensando em objetivos em objetivos de campanha. Sim. Faria uma campanha de reconhecimento com vídeos. Em que sentido? Mais mostrando a aí marca? é o grande ponto, né, do tráfego, que também às vezes as pessoas fazem uma salada e eu vejo que é mais prático, mais objetivo do que parece, assim, né? O grande 80-20 do tráfego, né, é a parte de criativos, né? Então não tem como a gente fugir disso, né? Igual falam, né? Você tá um criativo de dobrar seu resultado, então isso é extremamente importante mesmo ter em vista, porque o criativo é o grande ponto de mudança, assim. Às vezes a gente tem experiências de, poxa, o resultado tá vindo numa frequência X, a gente coloca um anúncio diferente, esse resultado dobra, assim, por conta do quê? Do anúncio, né? Você não colocou uma segmentação mágica ou algo nesse sentido, um objetivo de campanha especial e tal, não, é o criativo, é aquilo que é comunicado. Então, quando a gente pensa nesses 3 formatos de campanha, o que eu gosto de fazer? Poxa, vamos pensar numa ação de reconhecimento. Anúncios, como você falou, anúncios mais gerais, apresentando mais sobre o negócio, apresentando mais sobre aquilo que é ofertado. E uma coisa que eu não perco de vista, o mais importante é você saber qual é a dor e o desejo do seu público. Isso precisa ser comunicado em ambas as ações, só que de formas diferentes, né? Então existem os níveis de consciência ali, a gente vai trabalhar em cada campanha um nível de consciência diferente, né? Então, quando você pensa nessa ação de distribuição e tudo mais, a gente tende a utilizar anúncios com um nível de consciência, às vezes o nível de consciência do público é um pouco mais baixo acerca daquilo que ele precisa, acerca da solução que ele busca ainda, né? Ele não tem conhecimento exato do que ele precisa daquilo que você vende. Então, o objetivo da campanha é mostrar aos poucos ali que o que você tem é aquilo que ele precisa, né? Então, a gente criando essa consciência. Então, eu vejo que vídeos mostrando o produto, mostrando a empresa, mostrando o negócio, mostrando as soluções, tentando sempre bater nessa questão da dor e do desejo que o público tem, é uma ótima ideia. Então, fazer esse trabalho mais geral, assim, né? Mais topo de funil que a gente vai falar. Nessa campanha de reconhecimento. Na primeira campanha que a gente comentou, né? Aí, já pensando na venda direta, né? Ali já seria algo mais agressivo, vamos dizer assim, né? Então, trabalhar boas ofertas, trabalhar coisas chamativas, trazer esse cliente para dentro do WhatsApp, fazer um bom atendimento, fazer uma nutrição desse cliente dentro do WhatsApp, conseguir ter essa venda, né? E fidelizar esse cliente dentro do teu negócio. Então, assim, aí a gente já vai estar utilizando ofertas mais diretas, anúncios mais incisivos, vai explorar ainda mais essa questão da dor e desejo, né? Então, aí já seria... Vamos pensar numa coisa um pouco mais meio de funil, né? Então, uma pessoa que já tem um pouco mais de consciência daquilo que ela precisa, então você já consegue entrar com uma narrativa um pouco mais incisiva, mais forte, mais agressiva, para trazer essa pessoa para dentro. Uma coisa que eu gosto de usar sempre é vídeo, então a gente tendenciona muito a trabalhar com vídeo hoje, não que as imagens não funcionem, tem casos em que as imagens vão super bem, às vezes até melhor do que os vídeos, mas a gente sabe que as redes sociais hoje, principalmente falando, vamos falar dentro de um contexto de meta-ads, né? É muito tendencionado para vídeo, né? Sim. Então, assim, é só a gente fazer, às vezes, uma autoanálise, né? A gente passa muito mais tempo descendo o Reels do que descendo o próprio feed, né? Com as imagens estáticas. Então, a gente acaba sempre direcionando um pouco mais para isso. Não que a gente não use imagens, né? Usa tudo que está à disposição, mas os vídeos acabam sendo o principal formato, né? E nas ações de remarketing, aí é legal da gente pensar em coisas especiais, né? Então, a pessoa ela já teve um contato com o teu negócio. Vamos pensar aí que você vai atingir pessoas que engajaram com o teu negócio ali, com a tua rede social nos últimos 7 dias. Então, a pessoa que engajou ou visitou seu site nos últimos 7 dias, são pessoas que tiveram um contato com a tua empresa há pouco tempo. Então, é legal a gente pensar em ter uma ação especial para essa pessoa. Tipo, a gente viu... E uma narrativa também diferente. O mais importante é a narrativa ser específica, né? Então, a gente sabe que você já conheceu, já teve interesse no nosso negócio e a gente quer saber o que falta para você dar o próximo passo, né? Para fechar um projeto com a gente, para fazer um trabalho conosco e tal. E a gente usar essa narrativa mais incisiva para trazer essa pessoa para dentro, né? E assim, conseguindo ter o contato dessa pessoa dentro do nosso WhatsApp, cara, aí a gente já tem... assim, meio que a faca e o queijo na mão. É uma questão de tempo
e de, como eu falei agora há pouco, de nutrição do lead, né? Até aqui do lado tem um livro que chama Marketing de Permissão, né? É bem interessante porque ele tem um conceito legal que é o mais importante de você ter dentro do teu negócio são contatos de pessoas que deram abertura para você vender para ela. Uau, que Né? interessante. Então, isso daí, depois que você tem essa pessoa dentro do teu WhatsApp, cara, seu dever, assim, é insistir nessa conversão, né? Uhum. Pode não ser imediata, né? Às vezes a pessoa tem um ciclo de vendas mais longo, né? Então, vamos pensar de uma forma prática. Uma imobiliária, por exemplo. Você não capta um lead hoje e ele fecha um apartamento de 500 mil, de 1 milhão amanhã. Né? Isso não acontece. O ciclo de venda desse tipo de segmento, ele é mais longo. Sim. Então, o que você tem que fazer quando você capta um lead hoje? Você atendê-lo muito bem, buscar fazer a visita, apresentar as oportunidades. Caso ele não feche, se ele fechar, ótimo, né? Mas caso ele não feche, você ir nutrindo ele ao longo do tempo, né? Ao longo das semanas, dos meses. O ciclo de venda, às vezes, do mercado imobiliário é de 6 meses, 12 meses. Então, quando você capta esse lead, ele não vai fechar na semana seguinte, na maioria das vezes. Então, é um trabalho de nutrição, né? E como o livro diz, o bem mais valioso do teu negócio são contatos, né? De pessoas que você pode estar vendendo, trazendo para dentro do seu negócio. Então, eu vejo que essa consciência é muito importante, né? Pensando aí já numa área um pouco mais comercial, né? Igual assim, eu sempre vou trazer uma perspectiva de tráfego, que nem a gente falou no começo, acoplado dentro do negócio como um todo, não é uma estrutura paralela, né? Então, eu sempre busco trabalhar 3 pilares dentro disso, que é o tráfego, o posicionamento e as vendas. Essas 3 coisas, quando elas estão bem unidas, é meio que assim, fato que você terá resultado, sabe? Então, é muito difícil você não conseguir ter resultado quando você trabalha essas 3 frentes do negócio de uma forma bem consistente, com excelência, né? O tráfego, a parte comercial sendo eficiente em vendas, né? Tendo um bom atendimento, tendo uma boa gestão de leads, tendo um bom acompanhamento comercial mesmo, um bom atendimento via WhatsApp, né? Tendo follow-ups, como que eu posso dizer, sendo feitos ali de uma forma consistente, tendo um posicionamento claro, uma comunicação assertiva com o público que você quer atingir e tendo tráfego para impulsionar essas 2 coisas, assim, eu realmente falo, é fato que você vai ter resultado, porque tá tudo muito bem desenhado e o tráfego ele entra para impulsionar esse negócio como um todo, né? Então isso é bem legal. Legal, isso é bem interessante que o Lucas trouxe mesmo, porque muitas vezes existem muitas pessoas no mercado que falam que o tráfego ele é o motor assim, de vendas e que ele vai resolver todos os problemas. E o tráfego, realmente, ele impulsiona o seu negócio, mas não sozinho, né? Então, a gente está aqui para realmente te trazer a verdade, né? Então, o Lucas está no campo de batalha, eu também, e a gente quer que você realmente entenda aquilo que você está comprando quando você tem acesso a uma agência de tráfego, até para você não pensar que o tráfego não funciona ou que a agência não é boa o suficiente. Então, eu queria que o Lucas trouxesse um pouco dessa visão. Eu trabalhei com ele, não sei se eu comentei no começo do vídeo, e eu tive acesso a essa visão depois que eu comecei a trabalhar com ele, uma visão que faz muito sentido. Eu vou pedir para ele trazer um pouco sobre isso que... Tráfego não é milagreiro, né? Então... Bem que poderia ser, né? Poderia, mas assim, eu vejo que um dos grandes benefícios do tráfego é que ele tem potencial de gerar resultado para o teu negócio a curto prazo. Então, você já deve ter tido boas experiências nesse sentido, eu também. Começamos a rodar, agora, recente, a gente começou a rodar uma cliente de estética, de harmonização facial, né? Um segmento que a gente atende bastante gente. E a gente começou as campanhas, na primeira semana ela teve 2 agendamentos. Agendamentos pagos, né? Então a pessoa paga ali 150, 200 reais para agendar a consulta. Quando ela chega na consulta, trabalhando em tickets de 5 mil, 8 mil reais, tickets médios. Então assim, numa primeira semana de trabalho, ela gerou uma oportunidade ali de 10 mil reais em vendas, 16 mil reais em vendas, né? Pensando nesses tickets de 5, 8 mil. Então assim, poxa, baita resultado a curto prazo, né? Então, isso é excelente, mas nem sempre vai ser assim, né? E é importante a gente ter essa consciência acerca de que um trabalho consistente e pensado a médio e longo prazo, ele tem um potencial muito maior de gerar resultado para o teu negócio do que ficar pensando só no e amanhã, e amanhã, e amanhã, e o agora, né? Então a gente precisa ter esse pensamento, eu vejo mais
mais distante. Não que você vai ficar bancando uma operação que não te traz retorno nenhum, mas a visão a médio e longo prazo, ela é muito positiva mesmo. Então eu sempre busco trazer esse alinhamento, sabe? Eu falo que a nossa ideia com os clientes é começar uma parceria com data de início e sem data de fim. E que o trabalho a médio e longo prazo, ele vai se tornando cada vez mais eficiente, pensado dessa forma, né? Então a gente sempre vai buscar gerar resultado a curto prazo, óbvio, né? A gente não quer investir com o dinheiro do cliente e não ver retorno disso. Para nós é uma alegria imensa quando, por exemplo, nessa situação, em uma semana de ações, já teve 2 agendamentos e uma oportunidade ali de vendas que gira em torno de 10, 16 mil. Poxa, a pessoa não investiu nem 200, né? Então, assim, você tem uma baita oportunidade ali legal, né, para trabalhar. Mas eu vejo que esse pensamento de mais longo prazo, ele é muito positivo, sabe? A gente vê dentro de casa, os clientes mais velhos, eles têm, mais velhos de parceria que eu digo, né? Eles têm um resultado cada vez mais consistente ao longo dos meses e semanas, sabe? Então isso é muito legal. Então é importante ter essa clareza e essa visão, né? E assim, fugir das pessoas que prometem resultado, né? Porque envolve muita coisa, né? Não é que nem a gente falou, eu falo desses 3 pilares, né? E a gente comentou dessa questão do tráfego, ele está dentro do teu negócio como um todo. Então, se o seu tráfego é excelente, mas o seu atendimento é horrível, não vai dar certo, né? Então, assim, é importante você ter essa consciência do todo, né? Para você não se frustrar. Então, é um alinhamento de expectativa que a gente precisa estar fazendo sempre, né? Então, às vezes o cliente tem uma baita vontade de investir, tem potencial, tem um produto bom, tem um serviço bacana, mas na hora que chega o lead lá, vai tudo por água abaixo, né? Então, é importante ter essa visão do todo, né? Por isso que eu gosto muito desse pensamento, desses 3 pilares, do tráfego, da parte de vendas e da parte de posicionamento. Eu vejo que quando isso está bem alinhado, a coisa tende a dar bastante certo, sabe? Perfeito. Esse é um pensamento muito interessante, até porque, como o Lucas falou, muitas vezes você acredita em promessas mirabolantes e muito, assim, né, diferentes do normal, você vai acabar se frustrando. E aqui a gente também não quer te desanimar no sentido de que, nossa, existe 1 milhão de coisas que você precisa fazer para dar certo. Não, é um processo que ele é relativamente simples, né, Lucas? E você pode até trazer também um pouco na prática como que funciona, os clientes que já tiveram resultado, porque é isso que a gente quer fazer com você, te trazer para a realidade e não colocar uma possibilidade extremamente fora do normal e nem também falar que o tráfego pago não funciona, porque não é verdade. Né? O tráfego pago ele funciona e funciona muito. A gente tem vários, o Lucas com certeza vai ter vários relatos que ele pode trazer para vocês, para a gente ver essa luz no fim do túnel e saber o que precisa ser feito para ter resultado. Né? Uma coisa que o Lucas comentou ali, né, sobre aqueles 3 tipos de campanha, no meu ponto de vista e na prática também, aquilo que a gente já testou tanto com os clientes da MEC quanto os clientes que eu tenho, realmente aquele funil ele funciona muito bem. Então aquilo já é um ótimo ponto de partida para a gente iniciar. Então, Lucas, queria trazer que você trouxesse, né, um pouco disso na prática, assim, como vai ser o processo do tráfego pago, né, os resultados a longo prazo que você falou também. Sempre quando a gente vai iniciar um projeto, a gente faz um alinhamento bem profundo, né, com o cliente acerca do que ele espera e acerca das nuances do negócio dele. Igual eu te falei, é extremamente importante eu saber qual é o ciclo de venda médio do negócio, por exemplo. Porque olha só que desalinhamento que pode acontecer, né? A gente, vamos supor, você está atendendo uma imobiliária, né? Essa imobiliária te contrata e ela espera que ela vai aumentar as vendas dela em, sei lá, 2 vezes no mês que vem. Só que o ciclo de venda do cliente dela é de 6 meses. Então, assim, quando você começar o trabalho, quando você vai ver resultado efetivo? Em 6 meses só, né? O que eu vejo que é importante nesse modelo de negócio? Aí é isso que você falou, de não desanimar. Não é que não funciona, funciona muito bem, mas você precisa criar ao longo dessa jornada checkpoint de sucesso. Né? Então, o que é um indicador positivo para a imobiliária dentro de 1 mês de trabalho? Pô, você está tendo bons leads, você está tendo leads interessados, você está tendo visitas agendadas. Então, isso são checkpoints do sucesso. Tudo isso está apontando para quê? Para uma venda daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses. Então, é importante ter esse alinhamento inicial. A gente busca fazer isso de uma forma bem profunda no início da parceria. Dei esse exemplo da imobiliária, mas existem outros inúmeros segmentos aí, e cada um vai ter
a tua minúcia ali, né? O teu detalhe. Então é importante a gente entender essas coisas, né? A gente busca fazer esse alinhamento, entender a sazonalidade do mercado. Tem segmentos que vendem muito no começo do ano e vendem mal no final, né? Tem segmentos que é ao contrário. Então isso é muito importante, ter esse alinhamento. Então toda vez que a gente vai iniciar um trabalho, a gente vai buscar entender ao máximo sobre o negócio do cliente e entender sobre aquelas duas coisas que eu falei que são as mais importantes na construção de um anúncio, dor e desejo. Porque dor e desejo é algo muito importante da gente ter clareza para que a nossa comunicação seja uma comunicação assertiva. Então, se eu não sei o que faz com que o meu cliente venha até mim, eu não consigo ter uma linguagem assertiva com ele. Então, a gente busca sempre entender isso para conseguir daí suprir não, né? Trazer ideias para o cliente acerca daquilo que ele precisa falar nos anúncios, daquilo que ele precisa comunicar, tanto em ads, né, como em rede social mesmo. Então você precisa falar a linguagem do seu cliente, você precisa falar das dores, dos desejos que ele tem, né? Então a gente busca fazer esse estudo, né? E aí o trabalho de tráfego em si, de uma forma prática, é um trabalho que eu vejo que é uma lapidação constante, né? Então a partir do momento que você desenha a primeira estratégia, que você desenha ali esses 3 modelos de campanha, a campanha de reconhecimento, a campanha de venda direta, a campanha de remarketing, você desenha esses 3 formatos, coloca isso tudo para rodar, né? E você vai acompanhando o resultado. Com uma semana, com às vezes até menos, 2 dias, 3 dias, você já vai tendo indicadores ali que te falam, olha, isso aqui está funcionando mais, isso aqui está funcionando menos, esse tipo de comunicação está dando mais resultado e essa aqui não. E aí a gente vai começando esse trabalho de lapidação, né? Isso tanto em Meta como em Google, aí independente da plataforma, né? Mas a gente vai fazendo esse trabalho de lapidação mesmo, né? E visando essa construção de algo que pode se tornar um motor de vendas do seu negócio. A gente tem um case aqui para nós que é muito bacana. A gente iniciou esse projeto com esse parceiro tem uns 3 anos e pouco, alguma coisa assim. É um parceiro bem antigo nosso. Quando iniciou era extremamente receoso, assim, frustrado, né, com más experiências. Poxa, a gente já investiu 5 mil por mês, a gente já chegou a investir até 10 mil por mês e não via retorno desse investimento. Rodava LinkedIn, rodava Google, rodava YouTube, rodava Meta, rodava tudo e não via resultado, não tinha clareza também daquilo que estava acontecendo, não via muita proatividade da equipe que estava por trás também, o que é uma coisa extremamente triste, assim, né, para o cliente. Quando ele contrata uma empresa, ele quer ver a galera engajada ali, né, querendo fazer o negócio acontecer. Então era um cliente muito machucado, muito machucado. Daí quando a gente iniciou, há 3 anos atrás, a gente estava investindo uma média de R$2.000 por mês, né? R$2.000, R$2.500 por mês e tal. Hoje, a gente investe 40, R$45 por mês, R$45.000 por mês. Isso com certeza com muito mais retorno. Com muito mais retorno, se tornou a principal fonte de captação de leads dessa empresa. Então, assim, é algo que foi sendo construído, né? A gente iniciou com 2.000, conseguiu ter bons indicadores, conseguiu avaliar como que estava sendo ali as ações e aquilo que estava acontecendo de uma forma com que a gente, ao longo do tempo, foi conseguindo lapidar, até chegar onde a gente está hoje, numa perspectiva muito mais bacana, tendo um investimento muito maior, né? Então, poxa, de 2.000 para 40.000 é muita diferença, Sim. né? E a gente ter a possibilidade de trabalhar com um cliente como esse que confia, poxa, R$40.000 na sua mão, realmente. Cara, para nós é uma alegria muito grande, né? Então ele realmente confia muito, porque você não deposita esse dinheiro numa coisa que você não acredita, com certeza, né? Então é um dos cases, né? A gente tem clientes de segmento de estética mesmo, que hoje trabalha com investimentos de 8.000, R$10.000 por mês, tem um retorno muito massa de agendamentos, de fechamentos de novos clientes, de pacientes. Então, assim, essa visão, né, de tráfego como também uma lapidação. Recentemente tive a oportunidade de falar com uma empresa que queria fazer um teste de 30 dias. Eu falei assim, poxa, podemos até fazer esse teste de 30 dias, mas eu quero que você tenha consciência de que 30 dias é um período muito, muito curto. Sim, com certeza. Né? Então, dá para ter resultado em 30 dias? Dá. Tem clientes que têm resultado até em menos que isso, mas é um período muito curto.
né? Às vezes para você conseguir ter uma análise mais profunda daquilo que está acontecendo e também para você conseguir fazer testes eficientes, né? Você vai precisar de mais tempo. E essa questão do teste é extremamente importante acho que de comentar também. Por quê? Tem empresa que vai falar para ti que está testando a vida inteira, né? Então tem 6 meses de trabalho, 6 meses testando. Isso não é o ideal, né? Sim. O tráfego sempre vai pedir testes, né? Então isso faz parte do trabalho de tráfego. Você sempre vai estar testando uma coisa diferente, um anúncio novo, uma segmentação nova, um modelo de campanha novo, uma oferta diferente. Sempre você vai estar testando. Mas é importante você chegar num resultado consolidado para que aquilo ali mantenha, né, a tua operação saudável ao longo dos meses. E em paralelo a essa operação saudável, você vai testando outras coisas, né? Então, você ficar 6 meses testando é algo difícil, porque quando você fala teste, dá uma conotação de que você não tem um resultado equilibrado ainda, né? Você está meio que nessas nuances, assim, nessas oscilações. Então, a ideia que eu tenho sobre tráfego, o período inicial, vamos pensar 30 dias, 45 dias, é um período de teste intenso. É a hora de ferver o cérebro, né, em busca de coisas que funcionem ali, para que você chegue num resultado mais consolidado a partir desses primeiros 30, 45 dias, 60 dias. Aí você vai ter uma consistência maior de resultado e conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo escalar esse resultado. Mas aí é algo que está validado, né? E os testes, eles vão rodando em paralelo a essa estrutura já validada. Para que daí você descubra, como a gente falou, você descubra aquele anúncio campeão, aquele anúncio que, poxa, essa comunicação aqui está sendo muito top, está vendendo muito, está trazendo muitos leads bons. Aí você está fazendo esses testes em paralelo. Né? Às vezes você testa um anúncio, esse anúncio tem um baita potencial, você traz ele para dentro da sua estrutura principal e em paralelo você vai testando outras coisas. Então eu vejo que isso aí é uma forma assim, mais prática de como que o trabalho acontece, né, no dia a dia ali, vamos dizer. E assim, eu falo isso porque eu conheço a Ana e sei o que ela faz, mas é esse acompanhamento de perto, diário, né? Então hoje na agência a gente tem rotinas diárias, justamente para quê? Para que você faça essa lapidação com excelência, né? Isso não é algo que você vai lapidar uma vez por mês, não. Você tem que estar ali todo dia olhando, né? E o empresário, né, como contratante, ele precisa exigir esse acompanhamento também, né? Então, poxa, como que tá as coisas, como estão as ações, o que está rodando hoje e tudo mais, né? Então eu vejo que isso é importante, né? Hoje, dentro da minha operação, eu acredito que dentro da sua, é algo que já flui de forma natural. Eu não preciso que o cliente venha me cobrar, né? Como que está hoje? Não, a gente se antecipa, né? A gente tem essa visão de antecipação. Então eu preciso dar clareza para ele. Então, toda semana tem um relatório, 3 vezes por semana a gente tem um checkpoint de atualização ali dentro do WhatsApp, tipo, isso aqui que está acontecendo, isso aqui que performou melhor, esse anúncio está dando mais certo. Então, a gente busca trazer essa clareza, sabe? O que é muito importante para o empresário, para que ele veja também que está tendo uma evolução dentro do projeto dele, né? Porque, às vezes, se você está com uma equipe desqualificada, você tem aquela sensação de que você não está investindo na melhor coisa, né? Que você às vezes está gastando dinheiro e tal. Então isso é uma sensação bem ruim para aquele que investe, né? Então é importante ter essa clareza vindo da equipe que está te prestando um serviço, né? Então eu vejo que isso aí é bem válido, assim, bem importante. Sim, com certeza. Lucas, qual que é o valor mínimo viável para investir em tráfego? Né? Então vamos pensar que a pessoa está, claro, vou deixar você responder. Qual é o valor mínimo viável? Não vou dar. Olha, Ana, hoje eu sugestiono R$1.000. R$1.000. Tá? Mas a gente já teve parceiro que investiu menos e tinha resultado, tá? Então, assim, eu acho que o importante é você começar. Não vou prefixar um valor, assim. É uma sugestão, né? Nem sempre a sugestão é seguida. Então, assim, a gente aconselha R$1.000, mas, poxa, se você tem R$500 para começar, eu aconselho que você comece, porque só dando esse passo para você conseguir entender o potencial que aquilo ali tem, né, de trazer resultado para o teu negócio, de trazer mais clientes para a tua loja, de trazer mais pessoas para dentro do teu WhatsApp. Né? Então eu vejo que é importante começar, sugestionamos R$1.000, mas se você, por acaso, não tem essa possibilidade ainda, começa,
veja os primeiros resultados, sente, porque às vezes as pessoas não sentem confiança, né? É verdade. Então, eu falei essa semana mesmo com uma pessoa, eu tenho R$ 700 para investir. Quero investir mais, mas eu preciso primeiro ver que dá certo. Então, assim, às vezes nos primeiros dias a pessoa ali do outro lado já vai ver resultado, e aí vai se sentir mais confiante daquilo e tudo mais, e aí você vai aumentando esse investimento ao longo do tempo, né? Então, eu sugestiono 1.000, mas, enfim, se você tiver 500, tiver até menos, sugestiono Importante é começar, né? começar a ver os resultados, e aí com o tempo você vai aumentando esse investimento. Igual eu te falei, né? A gente teve esse cliente que começou com 2, hoje está com 40. Então, assim, você vai aumentando gradativamente aí conforme você vai tendo mais confiança na ferramenta, no resultado que você consegue ter através dela, né? Boa, legal, perfeito. Outra pergunta. Se você fosse abrir um restaurante, o que você faria de marketing digital e de tráfego? Nossa, De bate-pronto. Essa você realmente me pegou. Poxa, eu acredito que eu teria uma boa rede social, não falando exatamente do tráfego, primeiro falando da base, né? E depois indo para a parte de ação de tráfego. Eu teria uma boa rede social com boas fotos, né? Com bons vídeos que gerem desejo. Talvez até pensaria em trabalhar com micro-influenciador, assim. Legal. Acho que isso é legal para dar um boom, assim, né? Vamos pensar que eu estou abrindo esse restaurante agora, né? Um restaurante novo, então esse trabalho eu acredito que é muito importante para gerar audiência, né? E aí no contexto de tráfego, poxa, eu não fugiria daquilo que eu te falei das 3 campanhas, né? Legal. Então eu teria ações ali de reconhecimento, talvez apresentando os diferenciais da casa, as possibilidades que a pessoa tem, né? Os pratos principais, talvez, buscando gerar um desejo de consumo, né? Então, com vídeos bem produzidos, né? Mostrando bem ali o prato. E, enfim, isso seria um formato de ação, essa primeira ação, né? A segunda, no foco de trazer os clientes de uma forma mais direta, tanto para o negócio, por exemplo, para agendar uma reserva, ou se for no caso de um restaurante que tem delivery, trazer essas pessoas para dentro do WhatsApp para fazer o pedido, para daí ter a entrega, ou às vezes até se eu tiver a possibilidade de ter um cardápio digital, direcionar essas pessoas para dentro desse cardápio digital e elas fazerem o pedido por conta e tal. Então vejo que esse seria um segundo modelo, uma venda mais direta. E o terceiro, o modelo de remarketing mesmo. Então, poxa, todo mundo que engajou comigo nas minhas campanhas de reconhecimento, assistiram meus vídeos, acessaram minhas redes sociais, me seguiram, acessaram meu cardápio digital, enfim, tiveram algum tipo de contato, eu quero reimpactar, aí talvez com um cupom de desconto, que é uma coisa diferente. Então eu vou atingir pessoas que já tiveram um conhecimento acerca do negócio com uma oferta diferente. Então, poxa, você que já conhece o restaurante X, quero te presentear hoje com um cupom de 10% off em qualquer pedido seu aqui no nosso restaurante. Seja por telefone, seja por delivery, seja presencialmente. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Legal. E eu faria, além disso tudo, um trabalho de recorrência no WhatsApp com as pessoas que já entraram em contato. Hoje eu vejo muito essa prática em alguns restaurantes. Poxa, a pessoa tem teu contato ali semanalmente, ou às vezes até diariamente, manda alguma coisa para você, às vezes a promoção da semana, o prato do dia, coisas nesse sentido, sabe? Então eu usaria muito o WhatsApp também ao meu favor, mas no contexto de tráfego eu não fugiria daquelas 3 ações que eu falei. Já aplicou na prática. Exato. Massa, perfeito. Bom, outro nicho então, deixa eu pensar. Se você tivesse uma oficina mecânica, Lucas, como que você faria o tráfego? Oficina é legal. Oficina eu vejo que é um segmento de muita intenção, né? Então, assim, na maioria das vezes você não vai na oficina se você não teve um problema no teu carro, por exemplo, na tua moto. Então, eu rodaria bastante Google, né? Com o objetivo da pessoa pesquisar ali determinado serviço ou mecânica mesmo, oficina de uma forma mais geral, e a gente aparecer nas primeiras posições, se a pessoa acessar nosso anúncio, acessar o nosso site, ali, nossa página, ou entrar em contato via ligação para que a gente consiga efetuar a venda. Isso em Google. Pensando em meta, eu já trabalharia talvez ações mais voltadas para reconhecimento de marca mesmo, sabe? Então, fazer um trabalho de lembrança, para que quando aquela pessoa tiver um problema com o carro dela, ela não pense em outra oficina a não ser a minha. Assim. Então, fazer esse trabalho de fixação de nome. Acho que essas duas
essas duas ações seriam bem eficientes, assim, nesse formato. Eu vejo que é um modelo bem bacana, assim, de trabalhar com esse segmento, né? Eu faço a comparação, assim, oficina, dentista, são coisas que você não vai... Você só vai se quando você é não obrigado. tem problema, você só vai quando deu algum BOzinho, né? Mas eu faria esse tipo de ação, acho que Legal. seria legal. Dentro do Google, rede de pesquisa, Rede de pesquisou, pesquisa. oficina Pesquisou, perto de mim. apareceu, e é isso. Beleza. E no Meta, seria mais campanha de conhecimento, marca, confiança, algo nesse Exato, sentido. distribuir vídeos às vezes mostrando o meu espaço, né? Uhum. Os diferenciais também, né? Oficina hoje em dia a gente está acostumado a ver um lugar mais, vamos dizer assim, às vezes desorganizado, às vezes sujo e tal, essa coisa toda. Então às vezes se você tem, por exemplo, meu pai consome muito vídeo de oficina, e aí as oficinas que ele vê, pô, é tudo impecável, aquela coisa bonita, né? As coisas bem organizadas. Preços tabelados, às vezes. Exato, é tudo muito, muito bem orquestrado, assim. Então, poxa, evidenciaria esses diferenciais, né? Porque isso é uma coisa que cativa a pessoa do outro lado, né? Então, evidenciaria meus diferenciais, meu espaço, as possibilidades de serviço que a gente tem, né? Então, pô, faz alinhamento, faz balanceamento, faz ar-condicionado, faz, enfim, inúmeros tipos de serviço. Eu evidenciaria isso em Meta, através de vídeos, até mesmo através de imagens também, para que a pessoa lembre da gente ali. E um detalhe, né? Anunciaria com muita força na minha região, né? Então, antes de eu dominar, pô, um bairro lá do outro lado da cidade, pô, eu quero dominar aqui os bairros ao redor, né? Então, se eu tô no bairro X, eu quero que todo mundo aqui saiba que dentro desse bairro eu sou a referência em mecânica, assim, sabe? Então, acho que seria meio que essa linha, assim. Legal. Bacana. Bom, obrigada, Lucas. E eu queria que você deixasse uma reflexão final aí, ou fizesse um compilado de tudo isso que você falou para o empresário que está assistindo esse conteúdo. Massa, dá para fazer sim. Bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que um dos pontos mais importantes assim que eu gostaria talvez de deixar é essa visão para o todo, né? Eu vejo que isso é muito importante e vejo que isso falta de ambos os lados, né? Tanto do lado dos prestadores de serviço, como do lado dos empresários também, de enxergarem tráfego pago, como a gente falou lá no começo, né? Voltando, não como uma estrutura paralela, mas como algo que está inserido dentro do meu negócio para potencializá-lo como um todo. Então, a mensagem que eu deixaria seria essa, de olhar para o tráfego dentro da tua estrutura como um todo, né? Então, enxergar essa coisa toda de uma forma mais 360 e não como coisas isoladas, né? E tentar sempre buscar ter essa visão mais longo prazo, que ela é muito saudável. E a perspectiva de ter resultado, ela aumenta cada vez mais quando você consegue ter um trabalho consistente, né? Então, acredito que seja mais ou menos isso, buscar cada vez mais enxergar tráfego dentro do todo, e não como uma coisa isolada. Beleza, perfeito. Obrigada mais uma vez. Deixe suas redes sociais pra gente te acompanhar. Valeu, Ana, obrigado pelo convite. No Instagram é o Lucas Mac, né? MAC, o Lucas Mac, né? E, enfim, no site é macperformancedigital.com.br. Perfeito, obrigado mais uma vez. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas aqui que eu vou mandar depois pro Lucas responder. Perfeito. E é isso, valeu, pessoal. Valeu, pessoal, até mais.